Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que esteja, se não tiver vai ficar. Para a glória de Deus. Glória a Deus, aleluias. Deus é maravilhoso. Deus poderoso, grande Deus. João Batista, né? Quando ele saía para pregar, ele falava: raça de víboras, como podeis vós falar coisas boas sendo maus? E ele falava com as pessoas lá, falando que as pessoas eram ruins. E como ela poderia falar coisas boas? E assim é a gente, né? Quando a gente começa a falar as coisas ruins, não tem como a gente falar coisas boas, porque só vai sair coisa ruim mesmo. Não tem como sair coisas boas de uma mente ruim, de um coração ruim. Não tem coisa. Não tem como. Não tem como mesmo. Se o coração da pessoa está ali cheio daquelas coisas, a pessoa fica ali assistindo aquelas coisas pesadas, né? Morte, é morte pra lá, é morte pra cá, e a gente sabe quem anda destruindo as pessoas aí é o inimigo. Não tem como não ser o inimigo, porque o inimigo que está destruindo tudo, o inimigo que acaba com o casamento, o inimigo que acaba com a vida das pessoas, né? Porque Deus, ele permite que o inimigo faça esse estrago por a pessoa não conhecer ele. A pessoa não conhece ele, está na ignorância, ele permite que o inimigo faça isso para que a pessoa venha se acordar, se despertar. Mas tem mesmo assim que tem vezes que a pessoa não se desperta. Ela sofre, padece, mas não acredita que Deus é poderoso para tirar ela desse cativeiro em que ela se encontra. Muitas pessoas se encontram escravizadas nas bebidas, outro nas drogas, outro nas prostituição, outro na lascívia, outro nas orgias, né? Outros na fornicação, outro na masturbação. E as pessoas vivem escravas disso, elas vivem ali escravizadas, porque o inimigo já dominou a pessoa está dominada por uma força que é bem maior do que ela. Ela pode até querer se libertar, mas acontece que essa força não deixa. Então ela está dominada por uma força, e aí dentro dela só tem coisas ruins, coisa que não presta, coisas horríveis. E ela começa a abrir a boca e falar um monte de coisas terríveis, né? Um monte de coisa que você sabe que aquelas coisas são tudo besteira, tudo bobagem. E que aquela pessoa não podia nem estar falando aquilo. Mas ela está falando porque o coração dela está cheio daquilo que ela está falando. O coração dela, a boca fala do que o coração está cheio. O coração está cheio dessas coisas erradas, aí a boca vai falando o que o coração está cheio. E é desse jeito que as pessoas estão vivendo hoje em dia. As pessoas, ela solta cada coisa da boca dela, ela fala cada coisa que a gente fica assim pensando assim, fala, meu Deus, como que pode, né, falar essas coisas? E a gente pensa assim, meu Pai amado, essa pessoa está falando tolice, falando besteira. Como que pode falar essas besteiras? Mas é porque já está dominada já pelas coisas mundanas, né? Com as coisas do mundo. As coisas que elas colocam na mente, no coração delas. E vai soltando. Vai soltando tudo aquilo que está no coração delas. E a palavra de Deus, ela fala, né? Que a boca fala do que o coração está cheio. Não tem outra coisa para a pessoa falar, a não ser aquilo que está dentro do coração. Se você fala de Deus, seu coração está cheio de coisas de Deus. Quando você vai abrir a boca, só fala de Deus. Agora, se você está cheia de coisa do mundo, quando você for abrir a boca, você só vai falar o que está no seu coração, que é as coisas do mundo. E a boca vai falando aquilo que está dentro de você.
aquilo que você está se alimentando. A quem se alimenta da palavra de Deus, fala da palavra de Deus. Quem se alimenta da palavra das pessoas pagãs, das pessoas que não conhecem a Deus, só fala essas coisas erradas. E aí, a vida dessa pessoa só vai de mal a pior. Mas aquelas que estão falando coisa de Deus, do fruto do Espírito Santo, aí ela só vai colhendo coisas boas para a vida dela. Enquanto as outras pessoas falam coisa que dá até medo. Tem umas que falam assim: você vai morrer, você vai morrer, você vai ver, você vai morrer, você vai morrer atropelado, e um carro vai passar por cima da sua cabeça, eu te odeio. O coração dela tá cheio disso, cheio dessas coisas. Então João Batista, ele falava para aquelas pessoas: raça de víboras. Não tem como elas falar coisas boas, né? Se elas são ruins, uma pessoa ruim, pessoa mal, não tem como falar coisa boa. Vai falar com uma pessoa que ela é do mundão, que ela está ali no meio das prostituição, no meio das fornicação, no meio das pornografia, que ela vai falar com você, só vai falar coisa que não presta. Você até tem vontade de tampar o ouvido para não poder ouvir tantas coisas horríveis que ela tem no coração dela, que ela quer passar para você. É tanta podridão, tanta coisa horrível que você não quer nem ouvir. Tem hora que você deseja até ser surdo para não ouvir pessoas falar coisas que não prestam. Tem hora, porque é tanta besteira que sai da boca dessa pessoa que dá até nojo, para falar a verdade, que é horrível. E sobre essa palavra que eu estava falando, para não ficar só no que eu estava falando, eu vou deixar aqui a palavra de Deus que está em Mateus, capítulo 12, versículo 34, que diz assim: raça de víboras, como podeis vós falar coisas boas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. É isso. Se você está aí falando um monte de coisa que não deve falar, que depois você se arrepende porque o seu coração está cheio disso. Talvez você chegue para sua mulher e fale um monte de coisa, né, que não tem nada a ver com o que você está falando, mas o seu coração está cheio. Procure encher seu coração da palavra de Deus, das coisas de Deus, que aí você vai começar a falar coisa que edifica, coisa que abençoa a vida das pessoas e não amaldiçoa. Oremos. Pai amado, Pai misericordioso, grande Deus, eu oro, Senhor Deus, por essa pessoa, Senhor Deus, meu Pai, que tem falado tanta besteira, Senhor Deus, tanta coisa, Senhor Deus. Ela fala tanta besteira, que as pessoas que estão perto dela ouvindo, que eu queria que ela se calasse. Tem pessoa que sai até de perto para não ouvir essa pessoa falar, porque é tanta besteira que a pessoa não suporta. Meu Deus, abençoa a boca dessa pessoa, Senhor. Em nome de Jesus, vai tirando, Senhor Deus, meu Pai, todo o mal da boca dessa pessoa, vai tirando toda a maligna no coração dela, vai tirando, Senhor Deus, vai jogando por terra, Senhor, limpa o coração dela, Senhor, coloca a Tua palavra dentro do coração dela, meu Pai, em nome de Jesus, que ela venha falar coisas, meu Pai, que edifica, coisas, Senhor Deus, que levanta a pessoa, coisa, meu Pai, que ajuda as pessoas, oh, Pai, não coisa que humilha, meu Pai, nem que derruba, meu Pai, nem que machuca as pessoas, mas que ela venha falar coisas, Senhor Deus, meu Pai, que tenha proveito, Senhor, na vida espiritual de cada pessoa, Senhor. Pai, abençoa essa pessoa, renova ela, restaura ela, meu Pai, abençoa a vida dela espiritual, a vida física, a vida mental. Deus amado, Deus misericordioso, meu Pai amado, Pai misericordioso, mas também, meu Pai, tem pessoas, meu Pai, da tua casa também, Senhor Deus, meu Pai, que ela, quando abre a boca, elas falam: ah, minha vida tá assim, vai ficar assim, ô Pai, tem tanta palavra negativa, tira essas palavras negativas da boca do teu filho, meu Pai, da tua serva, do teu servo, Senhor, faça com que eles venham andar, meu Pai, em fé, Senhor Deus, meu Pai, venha andar, Senhor Deus, pela fé, venha andar, Senhor Deus, pela tua palavra, Senhor Deus, meu Pai, para que possa andar em paz, para que possa, Senhor Deus, meu Pai, ser usado por Ti. Pai amado, é o que eu te peço e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fique todos na paz do Senhor Jesus.